Eu sou o Dr. Orion Taraban e este é o Psych Hacks, uma vida melhor através da psicologia. E o tema da breve conversa de hoje é por que homens têm crises de meia-idade? Então, uma crise de meia-idade geralmente é algo que acontece do fim dos 30 até o meio dos 40. A crise arquetípica é a de um homem que, de repente, larga a mulher, larga sua família, compra um carro esportivo, começa a sair com novinhas e, no geral, abandona suas responsabilidades para viver um estilo de vida cada vez mais hedonista. Bom, eu acredito que mulheres também podem ter crises de meia-idade. Elas costumam parecer diferentes e não são tão comuns. E eu acho que a razão disso é que os fatores que tendem a produzir essas crises são, como veremos, mais frequentes entre homens do que entre mulheres. Dito isso, obviamente, nem todos os homens têm crises de meia-idade. Então, o que normalmente causa esse fenômeno quando ele acontece? Crises de meia-idade ocorrem por dois motivos principais. Em primeiro lugar, elas tendem a afetar homens que foram pró-sociais, conscientes do dever e orientados à responsabilidade pela maior parte, se não por toda a vida adulta, talvez desde a adolescência. São homens que fizeram seus pais felizes, depois fizeram tudo o que seus professores queriam, depois foram os funcionários mais esforçados, que aguentavam tudo calados. E, por fim, foram os servos, muitas vezes sem reconhecimento, de suas esposas e filhos. Desde que se conhecem por gente, eles se medem pela régua dos outros, fazem tudo como manda o figurino, às vezes a um custo pessoal enorme. Para ser justo, muitas vezes eles foram socialmente recompensados por seus sacrifícios, porém aquilo que ganharam talvez tenha sido muito pouco em comparação com o que perderam nessa negociação. Agora, o que geralmente acontece por volta dos 40 anos, pelo menos no mundo civilizado moderno, é que as pessoas têm o primeiro contato real com a própria mortalidade. Todo mundo sabe que vai morrer, mas na maior parte do tempo isso é mais um fato impessoal do que algo sentido na pele. E é mais ou menos nessa fase que, geralmente pela primeira vez, um dos pais fica gravemente doente ou morre, ou a própria pessoa passa pelo seu primeiro susto sério. E pode acontecer de, naquele momento, nada mais estar entre essa pessoa e a morte. Tipo, antes a morte parecia algo muito distante, os pais estavam no caminho, os avós estavam no caminho. Só que uma pessoa de meia-idade pode se ver pela primeira vez como a próxima da fila, por assim dizer. De qualquer forma, para muita gente nessa fase, a morte começa a sair do campo das ideias e vira uma realidade concreta. Surge uma percepção crescente de que não apenas restam poucos anos de vida, mas principalmente restam ainda menos anos bons de vida. E é aí que uma pessoa talvez perceba: espera aí, eu passei minha vida consciente inteira fazendo o que os outros queriam, que na real é minha culpa. E se eu não fizer nada, vou passar o resto da minha vida consciente fazendo exatamente a mesma coisa. Eu simplesmente passei esse tempo todo fazendo o que esperavam de mim. E eu? Tipo, a minha vida também é para mim. Eu quero certas coisas, eu quero viver do jeito que eu quiser. Existem experiências que eu quero ter antes de partir, e assim por diante. E então esse egoísmo que foi reprimido por tanto tempo simplesmente entra em cena com tudo. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. É privilégio e responsabilidade de todo ser humano viver a própria vida, sendo que caso ele queira viver entre outros seres humanos fazendo exatamente a mesma coisa, exige um tipo de egoísmo criativo, tipo um egoísmo que consegue se adaptar criativamente para existir entre os outros. E sem esse elemento de egoísmo, as pessoas não vivem a vida, elas são levadas por ela. Então, de certa forma, queremos que as pessoas perguntem: e eu? Essa é uma pergunta fundamentalmente saudável e racional. Mas aqui está a questão. Se um cara chega aos 45 anos antes de ficar, de repente e com urgência, preocupado em viver a vida nos próprios termos, então ele não vai saber ser egoísta. E, sinceramente, eu acho que é por isso que mais homens têm crises de meia-idade do que mulheres. Para o bem ou para o mal, as mulheres sabem ser egoístas. Elas perguntam: e eu? O tempo todo. Mas para alguns homens, a última vez que eles se permitiram colocar esse egoísmo em prática foi quando tinham 15 anos. E é por isso que quando um cara de 45 anos que não se pergunta, e eu, há 30 anos, começa a tentar ser egoísta do dia para a noite, fica parecendo uma versão de egoísmo de um garoto de 15 anos. Talvez tenha sido até aí que ele chegou antes de ser obrigado a se tornar responsável. E é por isso que crises de meia-idade tendem a parecer fantasias adolescentes, carros velozes e mulheres gostosas. Esses homens pararam de cultivar essa fantasia 30 anos atrás. Ela não amadureceu em 30 anos, então eles regridem para aquele nível de funcionamento.
Agora, antes de eu continuar, se você está gostando do que está ouvindo, por favor, considere enviar este vídeo para alguém que possa se beneficiar desta mensagem, porque são indicações boca a boca como essa que realmente ajudam o canal a crescer. Você também pode clicar no botão de agradecimento e me dar uma contribuição proporcional ao valor que sente que recebeu desta mensagem. Eu não faço patrocínios corporativos nem merchan de produtos, então é assim que eu mantenho o canal funcionando. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora, você pode responder, mas Orion, não é ruim ser egoísta? Não é. Porque o egoísmo está, em última instância, ligado à sobrevivência e ao florescimento do organismo individual. Tentar remover essa característica inata da natureza humana pode muito bem criar mais problemas do que resolver. O egoísmo pode ir longe demais? Com certeza, mas quando eu olho para a humanidade, eu sinceramente não acho que esse seja o problema. Na real, eu não acho que as pessoas sejam egoístas o suficiente quando se trata da própria felicidade e bem-estar. Elas certamente não agem assim, elas não estão florescendo, elas não estão exigindo o melhor de si mesmas. Beleza? De qualquer forma, eu não acho que o egoísmo possa ser completamente erradicado. E se ele for reprimido por 30 anos, então muito provavelmente vai explodir com força em momentos totalmente inoportunos. Um pouco de egoísmo ao longo do caminho provavelmente funciona bem como válvula de escape, impedindo o acúmulo de uma pressão insustentável. Um homem que desenvolve e cultiva seu egoísmo provavelmente não vai explodir num surto de egoísmo adolescente quando tiver 45 anos. Então, essa é a razão número 1. A razão número 2 é que os caras que têm crises de meia-idade também costumam ser caras muito bons em adiar a gratificação. A maioria deles passou as 2 últimas décadas de suas vidas se matando nas suas carreiras, e uma boa parte do sucesso deles provavelmente veio justamente desse esforço, disciplina e capacidade de abrir mão de um prazer presente em favor de uma recompensa futura. Então, isso é na verdade uma habilidade muito útil. Homens que não conseguem adiar a gratificação geralmente não vão muito longe na vida. Se você quer construir algo de valor, precisa ser capaz de deixar suas necessidades presentes de lado em serviço de algum objetivo futuro. Então é isso. E também é verdade que você não vai levar nada disso com você, meu chapa. Então, outra percepção que os homens têm na crise da mortalidade, que tende a acontecer por volta dessa idade, é que toda a sua riqueza, toda a sua prosperidade, todas as coisas boas que eles trabalharam tanto e por tanto tempo para cultivar, quem está aproveitando são os outros. Eles pensam, espera aí, se eu adio a gratificação indefinidamente, eu não estou adiando, estou abrindo mão dela. Quem sabe quanto tempo me resta? O que está correto, ninguém sabe quanto tempo lhe resta. Eu quero uma fatia da minha própria torta. Mas aí que tá. Assim como antes, esse homem não tem prática em satisfazer as próprias vontades há muito tempo. Começar a fazer isso nessa idade vai ser como levar uma pessoa faminta a um rodízio. Uma pessoa faminta não age como uma pessoa normal em um rodízio. Uma pessoa faminta provavelmente não vai conseguir se controlar e vai comer até passar mal. Ele não está acostumado a ter comida à vontade. Por outro lado, uma pessoa normal, com um apetite normal, tem muito menos chance de fazer uma besteira, porque ela consegue comer no próprio ritmo e parar quando estiver satisfeita. E ela faz isso, pelo menos em parte, porque não está preocupada se algum dia vai ter a oportunidade de comer de novo. Assim como os homens precisam praticar ser egoístas, eles também precisam praticar satisfazer as próprias vontades. Caso contrário, eles acabam abrindo mão da gratificação por completo. E qual é a graça disso? Ou aumentam drasticamente as chances de um dia explodirem em algum tipo de farra descontrolada. Agora, essa explosão poderia virar uma lição, poderia ser um passo na direção da satisfação responsável das próprias vontades, uma fase pela qual a maioria das pessoas precisa passar. Porém, a natureza súbita e intensa de muitas crises de meia-idade é tal que pode ser muito difícil se recuperar delas. Muitas mulheres não vão, por exemplo, apoiar um homem nesse processo, especialmente se, adivinha só, elas foram as principais beneficiárias do serviço do homem e do adiamento constante da própria satisfação ao longo dos anos. De qualquer forma, acredito que é importante que os homens cultivem esse egoísmo criativo ao longo da vida. Se eles se perguntarem, e eu, mais cedo, é muito menos provável que se vejam num estilo de vida que não serve para eles 30 anos depois. E se eles praticarem satisfazer as próprias vontades ao longo do caminho, provavelmente não vão precisar comer até passar mal quando finalmente tiverem a oportunidade de ir a um rodízio.
O que você acha? Isso bate com a sua própria experiência? Me diga nos comentários abaixo. E se você chegou até aqui, já pode também dar like neste episódio e se inscrever neste canal. Você também pode considerar virar membro do canal, com benefícios como análise prioritária dos comentários ou agendar uma consulta paga. Como sempre, obrigado por ouvir.